Sejam bem-vindos, minha amiga e meus amigos, mais uma vez ao meu canal. Bom, eu tenho certeza que vocês que são cristãos, em algum momento da sua caminhada você já se perguntou: peraí, mas por que eu me converti? Com que propósito eu faço parte de tudo isso? Dos cultos, das células, da escola bíblica? Na verdade, a sua pergunta é: qual o meu chamado? Ou para que eu fui chamado? O que é que eu devo fazer? Bom, uma coisa é certa, você tem um chamado. Mas a grande dúvida de muitos cristãos é: qual o meu chamado? Ou para que eu fui chamado? Então, se você tem interesse em saber sobre esse assunto, eu tenho certeza que algumas coisas vão ficar claras na sua mente depois que você terminar e ficar até o final desse vídeo. Então fica comigo, tenho certeza que você vai ser muito abençoado e muita coisa vai ficar clara aí na sua mente. Então eu quero começar esse vídeo respondendo uma pergunta que muitos têm feito para si mesmo, que é o seguinte: para que os cristãos foram chamados? Todos os cristãos foram chamados? Para que eles foram chamados? Primeira coisa que você precisa entender é isso aqui, preste atenção. João capítulo 15, verso 16. Não foste vós que me escolhestes, mas, ao contrário, eu vos escolhi a vós, e vós designei para ides e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. O que eu quero que vocês pensem aqui junto comigo é que essas são palavras de Jesus e Ele mesmo que falou. Não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi a vós. Mas eu não só simplesmente te escolhi. Eu te escolhi para que você vá e dê fruto, ou seja, você não foi chamado primeiro para ficar sentado. Você foi chamado para ir e dar fruto. Eu não vou me apegar a essa questão do fruto, mas eu quero que você entenda isso aqui. Preste atenção. A outra coisa que você precisa saber é o seguinte: o chamado não tem a ver com sua capacidade. É isso mesmo que você escutou. O chamado não tem nada a ver com a sua capacidade. Eu quero ler um texto aqui para que você possa entender sobre o que é que eu estou falando. 1 Coríntios capítulo 1, vou ler o verso 25. Portanto, a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte que a de todo o poder dos homens. Verso 26. Irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios, de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tampouco nobres. Pelo contrário, verso 27, Deus escolheu justamente os que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Ou seja, se você foi chamado, provavelmente é porque você era um improvável para esse mundo. Provavelmente o mundo não via você da forma que Deus via. Então, quando ele fala aqui que ele escolheu as coisas, não escolheu os sábios, mas pelo contrário, Deus escolheu justamente para o mundo os insensatos para envergonhar os sábios. Então, não é porque você tem uma capacidade especial que Deus chamou você. Não, não é isso. É o contrário. Isso aqui precisa ficar claro na sua mente, tá bom? A segunda coisa que você precisa entender: Deus quer apenas te salvar? Preste atenção. Talvez você é um cristão e já faz algum tempo que você está aí na sua igreja, na sua congregação. Muito bem, continue congregando mesmo, continue indo para as células, continue frequentando a escola bíblica, eu não sei como que se chama aí, o ciclo de oração ou o dia da oração da sua igreja, continue indo. Mas você precisa entender que esses ambientes você não só frequenta eles para dizer que faz parte do ministério, não, existe um propósito maior com relação a isso. E é sobre isso que eu quero falar. Deus quer apenas te salvar? Porque se Deus quer apenas te salvar, você agora está salvo. E agora? Preste atenção. 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. Está escrito o seguinte: pois ele nos salvou e nos chamou. Nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Santa quer dizer separado. Uma vocação separada. Separada para quem? Para Deus. Separada para o ministério. Não em virtude das nossas obras,
mas em função da sua própria determinação e graça. Não tem a ver com o que você sabia fazer ou sabe fazer. Tem a ver com a graça de Deus e o propósito de Deus, mas em uma função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Então, respondendo aqui a pergunta que eu fiz para vocês, Deus quer apenas te salvar? Não. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Você tem uma vocação. Ah, Leonardo, como que eu sei minha vocação? Isso aí é algo que eu vou responder mais na frente. Então, primeiro você precisa entender que você, por mais que... Ah, Leonardo, mas já me converti agora, eu já tenho 30 anos, 40 anos, mas você tem uma vocação. Deus, ele te salvou e te chamou com uma santa vocação. Inclusive, Paulo estava falando isso aqui para Timóteo. Timóteo, você tem uma vocação, você foi salvo, mas também você tem uma vocação santa, uma vocação separada para Deus. Deus quer me salvar. Eu entendi, Leonardo. Deus também quer me enviar para fazer algo? Deus quer me enviar para fazer o que e com que objetivo? Bom, Deus quer me salvar, eu sei. Ele me salvou, faço parte de uma igreja, faço parte do ministério. Agora eu entendi também que Ele quer me enviar. Mas para fazer o que e com que objetivo? Preste atenção, vou te dar a resposta lendo Efésios, capítulo 4, verso 1, 11 ao 15. Verso 11. Assim Ele designou, ou em outras traduções, concedeu, ou seja, Ele deu de graça, Ele deu um presente. Alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, por ondas teológicas, nem jogados para cá nem para lá por todo vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Preste atenção. Cristo, Ele deu a sua igreja. Apóstolos, mestres, evangelistas, pastores, com o propósito de aperfeiçoar os santos. Quem são os santos? Os que foram separados, que foram salvos. Então Ele deu para a igreja essas pessoas, certo? Com o objetivo de aperfeiçoá-los. Para quê? Para a obra do ministério. Como que eu vou fazer algo que eu não sei, eu não fui treinado? Ninguém é enviado, pelo menos não deveria ser enviado para um ministério sem antes ser treinado. Treinado por quem? Pelos pastores, mestres, doutores, evangelistas, apóstolos. Então essas pessoas estão ali para edificar, treinar os santos que são salvos para o ministério, para a obra do ministério. E aqui no verso 16 ele fala o seguinte: dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. Então veja que interessante. Na medida que cada um faz a sua função, o corpo de Cristo cresce. Ele cresce em amor na medida que cada pessoa realiza ali a sua própria função. E olha só como isso aqui é importante, você não ficar simplesmente somente sentado na cadeira da sua igreja participando dos cultos, mas também realizar a sua função. Leonardo, como? Qual o primeiro passo? É você servir em algum ministério. Servir em algum ministério. Mas aqui também tem um objetivo. Por que eu devo também ser instruído, ser edificado através dos mestres, que é a pessoa que está capacitada e tem a vocação de ensinar ali, dos pastores, para quê? Aí o verso 14 responde: o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá nem para lá por todo vento de doutrina, pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Provavelmente toda igreja que não tem um mestre, que não tem ali
um apóstolo, um evangelista, as pessoas que instruem a igreja para que ela cresça como o corpo de Cristo, ajustada. Provavelmente as pessoas vão ser enganadas e vão ser levadas por ondas teológicas, ou como crianças aqui, ser levadas de um lado para o outro, como ele próprio fala, nem jogados para cá nem para lá por todo vento de doutrina, pela malícia de certas pessoas que induzem incautos a erro. Ele está falando aqui de heresia. Então as pessoas precisam ser ensinadas pelo mestre, precisa ser cuidado a seu coração, a sua alma, também ali pelos pastores. Quando essas pessoas estiverem capacitadas, vão ser enviadas pelos apóstolos. E aqui tem uns profetas também, que são o porta-voz de Deus, que dá a direção, o profeta que dá a direção para a igreja, certo? E tem uns evangelistas também, que é aqueles que vão lá fora e ganha vidas e traz para a igreja. Então, para isso que eu e você fomos chamados. E agora aqui para concluir, eu quero deixar bem claro para vocês. A sua preocupação não tem que ser qual o meu chamado. Não, a sua preocupação é entender uma coisa, que você primeiro não foi chamado simplesmente para ser salvo e agora não precisa fazer mais nada. Não, você precisa se movimentar, precisa fazer alguma coisa, certo? Eu tenho certeza que no seu ministério existe oportunidade de fazer alguma coisa, e essa oportunidade você precisa agarrá-la, dar o seu melhor e em um determinado momento você vai ver que a resposta já está dentro de você. Só não está tão clara, não está tão clara como deveria estar, mas em algum momento alguém vai perceber a sua vocação e vai dizer: é isso aqui que você tem que fazer, é para isso aqui que você tem vocação. Porque você vai perceber que você vai fazer algumas coisas e não vai dar certo, vai fazer outras coisas e não vai dar certo, você não sente aquela vida em fazer aquilo, mas vai ter uma certa e determinada função dentro do corpo de Cristo que você vai dizer: ei, peraí, foi para isso aqui que eu fui chamado. É exatamente isso aqui que eu gosto, que eu amo fazer, porque a vocação muitas das vezes você não consegue enxergar, porque para você é natural. Mas para as pessoas que estão ao seu redor, elas começam a observar: você tem uma vocação, você tem uma facilidade, uma capacidade, uma unção, uma capacitação de Deus para um propósito. E esse propósito é o seu chamado, é a sua vocação, é ali. Os 5 dons que eu falei aqui são ministeriais, são dons de obra, ministério quer dizer serviço, certo? Mas também existem dons espirituais que eu vou fazer em outro vídeo, para mostrar a vocês que existe também dentro da igreja aquelas pessoas que não assumem um ministério, mas elas carregam dons espirituais, que também é muito importante, que faz parte da manifestação do reino de Deus no meio da igreja. Então, espero ter te ajudado com esse vídeo, espero que você tenha entendido que você não foi chamado simplesmente por Cristo para ser salvo, mas para servir, porque você tem uma vocação santa. Você foi chamado com a santa vocação, ou seja, você foi chamado para ser separado para a obra de Cristo no ministério. Você precisa entender que você precisa sentar para aprender com essas pessoas que Cristo deu para a igreja. São os apóstolos, o mestre que estão ali para te ensinar, são os pastores que estão ali para cuidar, tratar o teu coração, os profetas que têm a direção de Deus para a igreja, que é o porta-voz de Deus para a igreja, e também os evangelistas, são muito importantes. Então vocês precisam sentar, ouvir, deixar ser edificado, crescer em maturidade e servir na igreja que vocês estão ali congregando. E com certeza no tempo certo, e buscando em Deus a resposta para essa pergunta: qual o meu chamado? No tempo certo você vai ver que isso vai ficar tão claro para você, de uma forma que vai ser tudo natural, você vai crescer e vai dar frutos, como diz em João capítulo 15, verso 16. Então, é assim que eu encerro esse vídeo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.